Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer uma revisão, tendo em vista que, ao observar os resultados da avaliação, eu percebi que muitos alunos sentiram dificuldade em compreender os conceitos fundamentais do estudo de verbos. E, por esse motivo, nós vamos fazer uma revisão para que nós possamos fechar esse assunto, que é muito importante que vocês compreendam o estudo dos verbos. O estudo dos verbos é praticamente o coração do estudo de língua portuguesa, porque quando você vai estudar as orações, você precisa ter o domínio sobre o conhecimento de verbos. E diante disso eu vou aqui trabalhar diretamente com a conjugação verbal. Vou colocar aqui conjugação verbal. E na conjugação verbal nós vamos aprender presente do indicativo. Vamos começar com o presente do indicativo. E o verbo a ser estudado, nós vamos começar com um verbo na primeira conjugação. Então vou trabalhar o verbo estudar. E não é difícil. Quando nós vamos conjugar os verbos, nós precisamos usar os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. E vamos começar a conjugação. Eu estudo, tu estudas e ele estuda. Nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Se você for perceber o estudo do verbo, você vai compreender que apenas uma parte do verbo ele sofre alterações. Eu estou destacando aqui em vermelho para que nós possamos compreender quais são as partes que sofrem alteração quando eu estou, por exemplo, conjugando o verbo no presente do indicativo. Observe que a outra parte ela permanece intacta, ou seja, ela não muda independentemente de utilizar pronomes diferentes. Então, quando eu digo eu estudo, observe que apenas o O faz uma diferenciação entre tu estudas. E com isso, eu já consigo compreender o que é o radical. Então, o radical de um verbo é quando você vai conjugar um verbo, independentemente de qual pessoa você vai utilizar, ele não vai mudar. Então, no caso, o verbo estudar, no presente do indicativo, é eu estudo, tu estudas. Eu vou usar só ele, mas é ele ou ela estuda. Nós estudamos, vós estudais e eles estudam. E agora, eu vou trabalhar pretérito. Pretérito. Perfeito. Obviamente, também do verbo estudar. Então, eu estudei, tu estudaste e ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram.
Então você observe que quando eu utilizo o pretérito perfeito, é um passado que aconteceu, algo que foi feito, digamos assim, uma ação executada, concluída e pronto. Não há necessidade desse algo do passado voltar a acontecer. Pode ser que aconteça? Pode. Mas nós vamos compreender que existem outros tipos de situações de passado. Então, no caso do verbo estudar, no pretérito perfeito, eu estudei. Então, vou destacar mais uma vez. Tu estudaste e ele estudou. Nós estudamos. Vós estudastes. E eles estudaram. Com isso, você observa mais uma vez que não houve alteração do radical, apenas das vogais temáticas. Agora vamos para o pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito, qual é o conceito de pretérito imperfeito? É quando aconteceu algo no passado e esse algo pode ser repetido. Por exemplo, quando eu digo que eu estudei para a prova, por exemplo, eu estou falando que aquela ação foi concluída. Mas eu poderia dizer, eu estudava para os concursos. Isso quer dizer que é algo do passado, algo que eu estudei mais de uma vez e também que eu possa voltar a estudar para um concurso. Então, pretérito imperfeito é justamente isso daí. Então, do verbo estudar é eu estudava, tu estudavas e ele estudava. Nós estudávamos. O nós é acentuado, acento agudo. Vós estudáveis e eles estudavam. Observe que no pretérito imperfeito eu tenho uma parte que vai se alterando de acordo com o pronome pessoal que eu vou utilizando, a pessoa que eu vou utilizando. Então, nesse caso, observe mais uma vez que uma parte do verbo ele não se altera. E isso acontece justamente porque eu tenho um radical. Então, nós já conjugamos o verbo no presente do indicativo, já que nós estamos nessa revisão estudando o modo verbal indicativo, que foi fruto do segundo bimestre, o verbo estudar. Nós estudamos o verbo no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, e agora vamos para o pretérito mais que perfeito. Quando eu digo pretérito mais que perfeito, é quando algo foi concluído antes de outra ação ser concluída. Não é tão fácil de compreender esse conceito, mas vamos fazer a seguinte comparação. Quando eu digo os policiais mataram um bandido, por exemplo. Então, quando eu digo que mataram o bandido, o verbo mataram é pretérito perfeito. Mas você consegue compreender que primeiro houve a ação de matar para depois a pessoa morrer?
Então, diante disso daí é quando você consegue compreender que uma coisa foi concluída antes de outra coisa ser concluída. Ou seja, um passado aconteceu antes de outro passado ter sido concluído. E diante disso nós vamos para o pretérito. Mais que perfeito. Vamos lá. Eu estudara, tu estudaras, estudaras e ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis e eles estudaram. Então, neste exemplo aqui, observe mais uma vez que nós temos aqui somente a mudança da vogal temática durante os momentos que eu estou conjugando o verbo. E com isso eu consigo compreender o que é o radical. Então, se eu termino de estudar e não consigo ter esse conceito, eu não consigo aprender nem o que é radical, nem o que é vogal temática, como é que eu vou aprender a conjugar os verbos? E aí nós fizemos o pretérito mais que perfeito. Agora vamos para o futuro. Futuro. Nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos lá. Quando eu tenho o futuro do presente, é algo que vai acontecer. Quando eu tenho o futuro do pretérito, é algo que poderia ou poderá acontecer. É uma incerteza. Então vamos começar com o futuro do presente. Futuro do presente do verbo estudar. Então, com isso, eu vou colocar eu estudarei. Eu estudarei. Tu estudarás e ele estudará. Nós estudaremos. Vós estudareis e eles estudarão. Não vou mais nem enfatizar a questão do radical. Vou enfatizar, porque eu vou deixar disponível para vocês, alunos, poderem ter acesso a esse material lá dentro do Google Sala de Aula. Estudareis e eles estudarão. Vamos aqui no futuro do pretérito. Eu estudaria, tu estudarias e ele estudaria. Nós estudaríamos, vós estudaríeis e eles estudariam. Então veja como é que fica a conjugação verbal do verbo estudar no modo indicativo, no tempo futuro do pretérito. Então fica dessa forma, e com isso faz com que vocês sintam mais facilidade de conjugar os demais verbos. Lembrando que nos exemplos que eu estou dando aqui é sobre verbos regulares. Só lembrando, o que são verbos regulares?
são os verbos que eles não alteram seu radical durante a sua conjugação verbal. É diferente do verbo perder, aonde o verbo perder, a primeira pessoa do singular é eu perco. A segunda pessoa, tu perdes. E assim por diante. Com isso, nós conseguimos estudar o verbo estudar, utilizando presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. No próximo vídeo, eu estarei ensinando ou colocando outra exemplificação, utilizando o verbo na segunda conjugação. Até a próxima videoaula.